lições com a vida de Timóteo. Terceiro propósito, conselhos do apóstolo Paulo para Timóteo. E eu acredito que os conselhos de Paulo para esses jovens servem para nós. Algumas observações sobre quem foi Timóteo. Primeiro, a sua naturalidade. Ele era natural de Listra, filho de pai grego e mãe judia, fruto de um casamento misto. Mas em relação à sua naturalidade, Paulo vai dizer que ele teve a sua orientação. Quando ele chegou em Derbe e a Listra, havia um discípulo chamado Timóteo. Ele chama filho de judia crente e pai grego, lá em Atos 16:1. Me parece que a conversão de Timóteo ao cristianismo se deu com a primeira missão do apóstolo Paulo. Foi aí que ele encontrou-se com Cristo. Mas ele já era um judeu crente, ele já era um judeu fiel a Deus. Muito semelhante a Natanael. Tu és um homem justo, Natanael. E assim existiam judeus justos na época, tementes a Deus. Até que Cristo foi pregado a Timóteo, o evangelho chegou a Timóteo através do apóstolo Paulo. E por isso que com muita precisão Paulo diz, olha, realmente você nasceu em um lar de crente, de judeus santos, sem dúvida nenhuma. Mas você é meu filho na fé, porque foi eu que apresentei o cumprimento do judaísmo, foi eu que apresentei a salvação para você. Até porque o judaísmo sempre apontou para o cordeiro maior, o cordeiro principal. A segunda observação, a nível de introdução, quem foi Timóteo, em relação à sua educação. Isso é interessante ressaltar. Timóteo, ele foi influenciado por sua mãe Eunice e por sua avó Lóide. Ou seja, o pai de Timóteo, que era grego, não participou da educação espiritual de Timóteo. Porque ele poderia ter tido duas educações. Já pensou ele receber a educação religiosa de um grego? O desmantelo que seria a fé de Timóteo. Porque se você estudar um pouco sobre os deuses gregos, você fica assombrado. Uma das primeiras aberrações do grego é a Afrodita, né? Que nem é homem, nem é mulher. Nem é mulher. Teriam só um deus do panteão que os gregos tinham. Mas com a graça de Deus, a mãe de Timóteo e a avó, elas fizeram um discipulado para com a vida de Timóteo. Parece que o pai deu permissão para isso. Fique à vontade quanto à educação de Timóteo. E a mãe fez isso mesmo, investiu pesado na educação religiosa e espiritual de Timóteo, ensinando a lei judaica. Consequentemente, a avó fez isso também. Então o pai não teve participação. Por isso que o apóstolo Paulo não teve dificuldade em instruir Timóteo, porque ele já era uma criança instruída desde o berço. Entende? Timóteo, ele já teve uma formação do berço. Como bem disse ontem o nosso professor. Então nós louvamos a Deus pelas instruções que Timóteo teve desde a sua meninice, com a participação da mãe e com a participação da avó. Essa foi a fonte, as bases para a educação de Timóteo. Outra observação que faço, que eu acho isso muito peculiar, muito particular de Timóteo, é em relação a características pessoais, marcas pessoais de Timóteo. Eu destaco duas. Questão de jovem, mais cedo ou mais tarde ele fica velho. Eu não atribuo isso como marcas pessoais. Mas ele era um jovem tímido e era um jovem doente. Já pensou? O apóstolo Paulo pregou o evangelho para esse rapaz. Ele creu em Jesus Cristo. E Paulo entendeu que Timóteo tinha um problema sério de timidez e um problema sério com sua saúde. A questão da timidez de Timóteo, se você quiser abrir comigo, abra aí por favor. Olhe quão tímido era Timóteo, esse jovem, mas ele estava disponível a aprender. 1 Coríntios 16:10, olha o nível de timidez, parece que Paulo está tratando com ovos em relação a Timóteo nos seus primeiros passos. Eu estudando isso, eu ri sozinho em casa, lendo essa passagem. Eu achei graça sozinho. 1 Coríntios 16:10. Olha como é interessante essa passagem. O nível de timidez que esse jovem tinha. Talvez eu estou pregando para você, amigo. Tira o nome Timóteo daqui. Tira o nome Timóteo. Bota o seu nome.
Bota seu nome, bota Arthur. Bota seu nome aí. Acho que Maria não tem mais, né? Maria acabou-se. Maria, Francisca, Chica. Acabou-se, né? Mas tem uma Francisca aqui, hein? Mas está aí, ó. 1 Coríntios 16:10. E se Timóteo for visitar a igreja em Corinto, façam tudo para que não tenha nada a temer, enquanto eu estiver, não tem nada a temer, enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Eu vou parafrasear o que Paulo está dizendo. Irmão, vocês são briguentos, os coríntios, são briguentos, são zoadentos, são barraqueiros, bota todo mundo para correr. Está indo um menino aí, pelo amor de Deus, está indo um menino meu aí. Tem como vocês segurar a língua, tá bom? Tem como vocês deixar para brigar quando o culto terminar e ele tiver saído? Porque se vocês mostrarem a esse menino quem vocês realmente são, eu posso perder esse menino, não faça isso não. Paulo estava com medo da reação de Timóteo nos primeiros passos dele na obra. E Paulo dá essa instrução à igreja: olha, pelo amor de Deus, olha, vocês são briguentos lá dentro, mas segura a língua para esse bichinho não se assombrar. Eu dou por vista Timóteo participar de um culto em Corinto e veio aquele espetáculo, que era mais um circo do que um culto lá em Corinto. E por que Paulo dá essa instrução, meus irmãos? Porque um jovem tímido, ele precisa de alguém maduro para ajudá-lo. A sua timidez não será vencida sozinha. Entende? Você não vai conseguir louvar. Eu tenho uma palavra de encorajamento para vocês. Antes de alguém chamar você para louvar, você não sente um friozinho na barriga, não é? Fica nervosa. Eu suo, né? Começa a suar, transpirar. Se bem que eu sempre fui assim, né? Eu passei 6 meses em Martins. Aí lá fez 17 graus. Chegou a fazer 16, né? Aí a gente fazia os cultos evangelísticos no meio da rua, campal. Aí os irmãos tudo assim, encapuzados, né? As velhinhas tudo tremendo e eu pregando. Aí quando eu começava a pregar que me empolgava, aí começava a suar, transpirar. Aí as irmãs olhavam para a Thalita e diziam: seu marido vai morrer. Seu marido, olha aí, está suando. Quer dizer, meu amigo, você suar com 17 graus, você tem algum problema sério de temperatura, né? Pois bem, se você tem isso, essa timidez, esse friozinho na barriga, você se acha tímido, eu tenho uma palavra de encorajamento para você. Essa timidez, você vai controlá-la, mas ela nunca vai desaparecer. Vai? Esse friozinho na barriga, ele nunca vai passar. Você vai conseguir vencê-lo, mas ele estará aí. Entende? Porque aceite a vida como ela é. Você é uma pessoa tímida, você pode continuar sendo tímido e ser um instrumento nas mãos de Deus. Você pode ser uma pessoa introspectiva e ser um vaso na mão de Deus. Você não precisa se transformar, mudar a sua personalidade, mudar o seu jeito de ser. Deus vai usá-lo como você é. Quer dizer, Timóteo tímido, Paulo preocupado. E me parece que o problema de Timóteo de timidez foi até morrer. Até morrer. Tanto 1 Timóteo como 2 Timóteo são cartas de encorajamento a um jovem pastor. Era Paulo dizendo assim: Timóteo, não desista não, meu filho, segura as pontas. Bora, meu filho, bora. Eu estou aqui, vamos, Timóteo. Olha, não se preocupa não que eu estou contigo. Ou seja, Timóteo, ele teve que lidar com a sua timidez até Jesus voltar, até morrer. Então, não mude quem você é, sua personalidade, seu caráter. Mas nunca use isso como desculpa para não ser instrumento nas mãos de Deus. As irmãs agora há pouco disseram: rapaz, nós estamos tão nervosas. Mas estavam nervosas cantando, adorando o Senhor. Rapaz, eu estou tão nervoso, mas fala de Cristo. Eu estou tão nervoso, mas ore, entende? Não faça com sua timidez, com que sua timidez seja uma desculpa. Como disse aí a professora Clayton, né? Pelo amor de Deus, desculpa que não falta. Agora dizer que Deus aceita alguma dela, é outra história.
Isso é o trabalho com o apóstolo Paulo. Nós vimos marcas pessoais. Sim, a primeira timidez, marcas pessoais. A segunda é a questão de doença. Abra comigo 1 Timóteo 5:23. Talvez seu problema não é timidez, mas você é doente, não é? Você vive mais no hospital do que em casa. Talvez a saúde corre léguas de você. Mas eu tenho uma palavra de encorajamento para você. 1 Timóteo 5:23. 1 Timóteo 5:23. Nós estamos estudando sobre quem é Timóteo. Vimos a sua educação, vimos a sua naturalidade, vimos também, estamos agora em marcas pessoais de Timóteo. Primeiro nós vimos que ele é tímido. Segundo, a gente vai ver que ele é doente. 1 Timóteo 5:23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas casuais enfermidades. Está assim na sua Bíblia? Ou então assim, nas suas, sabe lá Deus quando enfermidades. Não. A minha Bíblia tem uma palavra chamada frequentes enfermidades. Timóteo era um jovem tímido e doente. E Paulo, parece que Paulo conhecia tão bem Timóteo. Paulo diz assim: Timóteo, eu não estou aí com você não, mas eu sei das suas frequentes enfermidades. Quer dizer, dá para você usar de desculpa para não ser um vaso na mão de Deus? Não dá. Timóteo era tímido, era doente, mas foi um jovem cheio do Espírito Santo e usado por Deus. Entende? Os ideais, quem cobra é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele exige que você seja extrospectivo, né? Vamos usar até uma palavra melhor. Seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa que facilmente se comunique, não é assim? O mercado de trabalho ele vai exigir isso. Eu achei absurdo uma vez que as empresas elas podiam demitir pessoas que transpiram muito. Porque quando você está chegando na recepção e vê a recepcionista toda suada, você acha que ela está sofrendo um trabalho pesado, né? Eu não sirvo para ser recepcionista. Eu estava logo tomando um banho lá sentado. Aí a pessoa chegava e disse: você estava limpando de inchado, eu disse: você quer me ajudar? Eu suo, é verdade, né? Mas isso é bobagem. Em relação à obra de Deus, não precisa não, tá bom? Deus vai usá-lo assim, como você é, glória a Deus. Ele vai usá-lo assim. Essa sua cara linda, você não precisa mudar. Ô pastor, me acho tão feio. Aí você acha que eu me olho no espelho e vejo Brad Pitt, né? Ô pastor, eu sou tão feio, pastor, será que tem jeito para mim? Quem disse é Bruno Jefferson, né? Bruno Jefferson, toda vez que ele fala sobre beleza, aí ele diz assim: olha, eu era feio e triste. Aí entreguei a vida a Jesus, hoje eu sou feliz. Continua feio, viu? Mas é feliz, viu? Continua feio, mas é feliz, é feliz. Tem gente que diz assim: não, com Jesus você fica lindo. Por dentro eu concordo. Você está lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas a beleza não é essas coisas não. Então Timóteo foi um vaso das mãos de Deus, sendo tímido e tendo frequentes doenças. Eu sou pastor há algum tempo. E as ovelhas que pastoreio, elas enfrentam um problema seríssimo de chuva. Por que eu digo isso? Marcílio está coordenando, o Ivo também pastor, tem outros pastores aqui. Mas é engraçado isso. Eles pegam aquele versículo da Bíblia que Elias viu, né? Olha, se você contemplar uma nuvem do tamanho da mão de um homem, vai chover. Vocês acreditam que os crentes têm essa mesma fé? Eles estão querendo ir para o culto. Isso é umas 4 horas da tarde. Aí sai assim. Olha meu português como é bonito. Eles saem para fora. Aí vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu imagino o tamanho dessa nuvem. 22 centímetros na imensidão do céu, e diz: vai chover. É muita fé, não é não?
Eu não tenho essa fé não, confesso não. Vai chover, posso ir para o culto não. Faça isso não, meu irmão. Pelo amor de Deus. Timóteo era um jovem tímido, doente, mas tinha compromisso com a casa de Deus. Mano. Se você vê uma nuvem do tamanho da mão do homem, pega um guarda-chuva e vai para a casa de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quer dizer, não use as suas limitações para limitar a Deus. Pegue as suas limitações e entregue nas mãos de Deus, que Ele sabe o que fazer com as suas limitações. Ele sabe aonde levar você com as suas limitações. Ele sabe como usar você com as suas enfermidades. Entende? Talvez você não tenha uma voz dessa. Às vezes a pessoa é boa, ela tem boas intenções de cantar. Aí canta para agradar a Deus. Agora também só agrada a Deus e você está certo em querer só agradar a Deus. Agora, por favor, não peça a aprovação dos homens. Porque às vezes a pessoa canta desafinado, né? Começa bem. Aí termina o culto, vai perguntar aos irmãos: o que você achou, irmão? Eu digo: irmão, você cantou para Deus? Continue. Porque se você estiver cantando para os homens, aí o pior é a falta de bom senso. A pessoa canta ruim, aí grava um CD. Aí diz assim: pastor, venda para ajudar. Aí a vontade que a gente tem de fazer o lançamento do CD, né? Está no carro, baixa o vidro, vou fazer aqui o lançamento do CD. Timóteo, ele era tímido, era doente, mas fazia a obra de Deus. Para agradar a quem, meus irmãos? Para agradar a Deus, irmãos, porque é o Senhor que trabalhamos. É para o Senhor que cantamos, é para o Senhor que ministramos, é ao Senhor que nós cultuamos, é a Ele que deve ser a centralidade, o propósito daquilo que faço espiritualmente e também nas minhas questões sociais. Esse era Timóteo. Casal, pai misto, educação judia, converter-se ao cristianismo através do apóstolo Paulo. Era um jovem tímido, muito doente, e tinha umas marcas para com o apóstolo Paulo. É o último ponto em relação a quem foi Timóteo. O seu ministério, destaco aqui. Ele trabalhou com o apóstolo Paulo sendo seu auxiliar, colaborador, companheiro de viagem, confidente, amigo fiel e verdadeiro filho espiritual. Quer dizer, era um jovem tímido e doente, mas auxiliava seu pastor. Era um jovem tímido e doente, mas colaborava na obra de Deus. Era um jovem tímido e doente, mas era um companheiro de viagem, apesar das suas enfermidades. Já pensou? Era um jovem tímido e doente, mas foi um amigo fiel e verdadeiro filho espiritual. Glória a Deus por isso. Agora eu fico me perguntando, meu Deus do céu, se esse jovem não fosse tímido e doente, o que ele faria? O que ele faria? Lembrando que Timóteo, ele foi o substitutivo, ele substituiu o apóstolo Paulo na igreja aos Efésios, como pastor. Já pensou saindo o apóstolo Paulo no culto de despedida e chegar a Timóteo? É muita responsabilidade. Mas por que Timóteo foi avante? Porque alguém acreditou nele, irmãos. O apóstolo Paulo sempre viu além da sua timidez. O apóstolo Paulo sempre viu além das suas frequentes enfermidades. O que Paulo viu em Timóteo? Paulo viu um servo, meus irmãos. Paulo viu um vaso, tá bom? Não veja alguém pela limitação que ele tem, mas pela capacidade que Deus pode dar a ele. Tenha a visão que Paulo teve. Então nós vimos quem é Timóteo. Que lições nós podemos tirar de Timóteo? Segundo ponto. Filipenses 2,19. Abra sua Bíblia comigo, deixa abertinha aí. Nós vimos quem foi. Agora olha as lições que a gente tira com esse jovem, tímido e doente. Primeira lição está no versículo 19, sobre Timóteo. Filipenses 2,19. Eu vou ler para vocês. Espero no Senhor enviar-lhe Timóteo o mais breve possível,
a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês. Primeira lição que eu tiro com a vida de Timóteo. Era um jovem? Era. Mas era um jovem submisso à sua liderança. Pode anotar aí. O que existe de jovens hoje insubordinados é impressionante. O pastor é um líder espiritual que está na sua congregação, igreja, com o propósito de ajudá-lo. Esse é o propósito de um pastor. Ele não é um funcionário seu para você desrespeitá-lo. Ele não é um funcionário seu. Ele é um funcionário do reino de Deus, embaixador de Cristo. Esse é seu pastor. Então, quando Paulo diz, Timóteo, eu quero que você vá lá para Éfeso. Timóteo disse, sim, senhor. Hoje em dia, se um pastor disser assim, vamos ali comigo no culto de missões, vá ao senhor, você não é pago para isso? Talvez você nunca abriu sua boca para dizer isso, mas no seu coração já passou diversas vezes isso. Você é pago para isso, vai você. Timóteo disse, não, eu vou. Mas por que você vai, Timóteo? Eu sou submisso ao meu líder. Eu soube disso de um pastor. Isso nunca aconteceu comigo. Pode ter acontecido coisas piores, mas isso aqui que eu vou contar não aconteceu. Ia ter um louvor de um rapaz muito famoso, entre os cantores gospels, né? Aí os jovens se animaram para ir para esse... Eles não chamam nem de show, né? Show gospel. Show já não é essas coisas, né? Gospel. Aí o que os jovens fizeram da igreja? Os jovens, sozinho, fretaram uma van, arrebanharam os jovens e foram para o evento. O pastor ficou sabendo quando eles chegaram no outro dia, né? Aí as mães disseram assim, e aí, pastor, o senhor foi coordenando a van? Aí o pastor disse, que van? Não, pastor, não sobe não, do evento que o cantor Birimbau Gaita foi fazer em tal canto. Os jovens alugaram uma van, o senhor não estava por trás disso não? O pastor disse, eu estou sabendo porque você está me dizendo isso. Quer dizer, meus irmãos, são jovens que se declaram líder. E eu fico me perguntando assim, qual é o papel que o seu pastor tem na sua vida espiritual? Nenhuma. Quer dizer, será que era pecado alguém desses jovens chegar para o seu pastor e dizer assim, pastor, o que você acha da gente ir para esse evento? O que você acha, pastor? Irmãos, o seu pastor é o seu líder espiritual, meus irmãos. Se você não está submisso ao seu líder, que fim triste será o seu. O apóstolo Paulo, ele encontrou alguns insubordinados. Você sabe o que aconteceu com alguns deles? Paulo diz, eu entreguei a Satanás. Não faça isso não. Só quem pode fazer isso é apóstolo. Mas você já entregou a Satanás também, não foi? Eram pessoas insubordinadas. E Paulo diz, olha, teve uns que eu orientava e eu tive que entregar a Satanás. Olha, Satanás, isso é seu, viu? Aí o diabo diz, eu recebo. E o que tem de jovens, o diabo recebendo por falta de submissão ao seu líder. Não é uma coisa bem, pastor, pelo amor de Deus, era um evento gospel, mas os pais estavam crendo e abafando que o líder estava na coordenação disso e não estava. Não é pecado, jovem, você perguntar se o pastor está certo, tá bom? O seu líder, ele tem uma visão maior que a sua. E a responsabilidade pesa muito mais sobre ele do que sobre você. O que eu aprendo com Timóteo? Era um jovem submisso à sua liderança. Paulo diz, Timóteo, eu vou enviar você para Éfeso. Aí Timóteo diz, pode contar comigo. Seu pastor pode contar com você, jovem? Seu pastor pode contar com você? Ou pode contar com você, sabe lá Deus quando. Segunda lição. Versículo 20. Filipenses 2, 20. Outra lição. Um jovem submisso. Segunda.
Um jovem que via a necessidade do outro. Versículo 20 diz assim: porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento, que se preocupe tão sinceramente por vocês. Paulo disse: eu vou enviar Timóteo. Aí Timóteo diz: eu vou. Aí Paulo está dizendo: olha, sabe por que eu vou enviar Timóteo? Porque ele é um jovem que se preocupa sinceramente com vocês. Já pensou? Por que você ajuda? Se eu não for, papai me dar uma pizza, eu tenho que ir mesmo, né? Se eu não for, vai queimar meu filme. Faz isso não, rapaz. Esteja disponível à obra de Deus, porque você ama ajudar as pessoas. Você ama, você se preocupa com o outro. Entende? Aí Paulo vai dizer assim: eu vou mandar esse jovem aí, porque ele tem um olhar de compaixão para aqueles que necessitam. Então assim, irmão, se a motivação de ajudar alguém não for amor, qual é a sua motivação? Se não for o amor, pelo amor de Deus, vai ser o quê? Vai ser segundo as intenções? Eu estou ajudando, presta atenção. Eu estou ajudando, viu? Ó. Eu gosto de uma série chamada The Big Bang. Tem um personagem nessa série chamado Sheldon Cooper. Sheldon Cooper, na linguagem de Howard, ele é doido. É louco. E eu concordo com Howard, concordo com Leonard e concordo com Raj. São os personagens principais. Mas por que ele é doido? Mas ele é doido, mas ele tem alguns sentidos. Uma personagem, uma loira chamada Penny. O nome dela a Penny deu um presente para Sheldon. Aí Sheldon recebe esse presente. Aí ele diz assim: por que você fez essa maldade comigo? Sheldon dizendo isso para Penny. Aí Penny diz: mas eu só dei um presente. Ele: não. Você me deu uma responsabilidade de quando for no Natal seguinte, eu comprar um presente para você. Você não me deu presente, não. Você me deu uma obrigação. Quanto é que foi seu presente? Ela diz: pelo amor de Deus, quanto é que foi seu presente? $20. Aí ele: pega os $20, estou devendo mais nada. Não é loucura isso? Será que é? Será que é? O olhar de Timóteo, de compaixão, era ajudar aqueles que não podiam ajudar ele. Por que você vai ajudar, Timóteo? É por amor mesmo. Aquele pessoal não tem como me ajudar, não tem como me dar nada em troca, não. Quando você recebe um presente, meu irmão, você avalia o preço, né? Sabe o que é engraçado nas confraternizações de fim de ano? Eu dei um presente de R$50, recebi um de 10. Na próxima vez, você não entrega o presente. Você pega a nota de R$50, bota no envelope e entrega. Pronto. Aí quando for a sua vez, aí você diz: peraí, qual é o valor que você está me dando de presente? Quer dizer, meu amigo, se você está disponível para ajudar alguém com segundas intenções, não ajude. Primeiro, peça para Deus tratar o seu coração. Sabe por que eu digo não ajude? Porque você vai se decepcionar. Porque às vezes você ajuda, e no momento que você esperava que a ajuda viesse de quem você mais ajudou, ela não vai vir. Por isso que é bom você tratar primeiro do seu coração como servo. Vá servindo. Pastor, como é que eu sei que o meu coração é de servo? Você sabe qual é a prova para saber se você é um servo mesmo? Se você passar nessa prova, você é um servo. É quando você é tratado como um. O que você sente? Você quer saber se você é servo? Quando você é tratado como um servo, o que você sente? Terminou um culto uma vez, na coordenação de um pastor que tive. Aí eu juntando as pilhas de cadeira, trabalhando igual uma égua ré. Aí juntando as pilhas de cadeira, aí tinha um auxiliar com a bolsa preta assim. Aí uma pedra ali, viu? E eu juntando as cadeiras. Aí o auxiliar disse assim: Arthur, tem mais cadeira ali, ó. Eu estava nesse momento sendo tratado como servo.
A reação agora não foi de raiva? É porque a gente não é servo. Não deu vontade de se vingar? Rebolar as cadeiras? O teste para saber se você é servo é quando você é tratado como servo e qual é a sua reação. Você não é servo. O que eu fiz? Eu vou juntar essas cadeiras aqui. Mas você me paga, viu? E eu juntando as cadeiras. Quando estava faltando umas 2, aí o meu coração de servo, meu coração amoroso de servo, olhou para o jovem e disse assim: você não pode ajudar também, não? É o coração de servo, hein? Aí depois ficou sentido comigo por eu ter dito isso. Então assim, por que Timóteo passou pelo critério de servo? Porque quando ele foi tratado como ele aceitou. Você poderia apanhar esse papel do chão? Quem é você para estar me mandando apanhar papel do chão? Sabe por que você reage assim? É porque você não se vê como um servo. Você se vê igual a alguém ou superior a. Mas igual não. Menor não. Menor não. Às vezes você aceita um testezinho básico de servo. Esse é engraçado demais. É quando alguém tão simples quanto você pede para você fazer algo. Você olha com aquele olhar assim de rei e escravo e diz assim: e é você para estar me mandando? Parece que você é um rei, né? Eu conversando com Damiana, a esposa de Daniel. Aí Damiana disse assim: pastor Arthur, você precisa passar um dia no pronto-socorro para saber como a gente é carniça mesmo. A gente apodrece vivo. Você vai entrando no pronto-socorro, há pessoas que você já sente o cheiro ruim de longe. E somos nós. Então você passa pelo critério de servo quando você é tratado como e reage como um servo. Eu aprendo com Timóteo a disponibilidade de amor, mas eu aprendo o servo que ele foi para ajudar a quem não tinha nada em troca. Nada mesmo. Nada mesmo. A terceira lição com a vida de Timóteo é que ele buscava os interesses de Cristo. Versículo 21. Olha como é lindo esse versículo. Diz assim, eu vou começar do 20 para vocês entenderem o 21. Porquanto a ninguém tem igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Paulo está dizendo assim, eu estou mandando Timóteo, porque ele sinceramente se preocupa com vocês. Mas você sabe por que ele se preocupa com vocês? Porque ele não está fazendo para vocês, ele está fazendo para Cristo. Por isso que eu estou mandando Timóteo. Ou seja, Timóteo fazia para as igrejas, ele servia as igrejas, mas o coração dele dizia assim: não é para eles que você está fazendo, é para Cristo. Para Cristo. Então, quando nós reclamamos como servo, você não está reclamando ao seu pastor, você não está reclamando à liderança que coordena o retiro, você está reclamando para Cristo ou de Cristo. Se você é um servo, claro. Se você não é servo e é patrão, continue reclamando. Aí Paulo diz: olha, esse jovem aqui, ele é tão especial que ele vai servir. Mas ele não vai servir pensando em vocês, não. Vai servir pensando em Cristo. Por que você faz as coisas, jovens? Por que você canta? Por que você canta? Houve um tempo que eu louvava, em relação a playback, vim até aqui à frente. Continuo louvando no meu cantinho. Só quem puxa a minha orelha é a minha mãe e minha esposa. Volta a louvar, você cantava. Eu digo, eu vou continuar no meu banquinho. Sabe o que foi que aconteceu comigo? Eu me ensoberbeci louvando. Eu vou dizer o motivo. Primeiro é que meu coração não valia nada mesmo, era ruindade minha. Aí depois as pessoas me ajudavam a continuar sendo ruim. Primeiro a culpa é minha, presta atenção. Eu terminava de louvar. Aí havia os irmãos. Irmão Arthur,
Você é a quarta pessoa da Trindade, viu? Você devia cantar o hino Quão Grande És Tu, olhando para o espelho. Aí um pecador miserável dizia assim, é mesmo, né? É mesmo. Aí eu, novo na fé, aí não tinha a capacidade de filtrar elogio, que eu acredito, hoje eu sei que não era elogio, era uma moeda de troca, eles diziam para que eu dissesse com eles também. Né? É tanto que quando eu terminava de cantar, os irmãos faziam assim, o que você achou? Eu chamei você de quarta pessoa da Trindade, você vai ter que me colocar aí nesse negócio. Quer dizer, era uma troca, não era elogio, não era troca. Só que o novo na fé não entendia isso. Resultado, sempre que cantava os elogios vinham, eu dizia que era para mim. Eu não estava mais cantando para Cristo. Até que Deus, ele me chamou, os carretéis. Me chamou mesmo assim. Mas assim, Deus, ele chamou de uma maneira muito amorosa, muito carinhosa. Eu estava no culto de oração, Deus levantou um profeta e disse, ou você canta para mim ou morre. Deus trata com amor e carinho, né? Deus não tem negócio de eu vou matar. Deus não tem isso não. Aí eu disse, teu servo foi José, né? Eis-me aqui, meu pai, né? Eis-me aqui, meu pai. Então assim, trate das intenções do seu coração. Porque é para Cristo, irmãos, glória a Deus. É para Cristo que você louva. Pastor, mas tem como eu controlar os elogios? Não, meu irmão. Tem como você entregar seu coração a Deus. Porque é Ele que esquadrinha os corações. É Ele que controla os nossos sentimentos. É Ele que muda você. Entende? Não tem como você controlar o que as pessoas dizem. Mas o seu coração entregando a Deus, tem como você continuar louvando a Deus. Tem como, meus irmãos, glória a Deus, tem como. Por isso que no meu cantinho, mesmo desafinado, eu canto, às vezes mais alto do que quem está cantando. Às vezes até atrapalho. Assim, a impressão que eu tenho, quem está cantando pelo beco, olha assim para mim e faz assim. Mais baixo que a vez é minha. A última lição sobre as lições com a vida de Timóteo. A primeira é que era um jovem submisso à sua liderança. Segunda, é um jovem que via a necessidade dos outros. Terceira, ele era motivado pelos interesses de Cristo. Quarto e último, sobre o caráter desse homem, esse jovem. O caráter aprovado. Olha o versículo 22. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado. Por que foi provado? Porque servia o evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Paulo está dizendo assim, olha, Timóteo, ele foi provado, ele passou. Mas como é que um jovem tímido e doente passa? Porque timidez e doença não tem como afetar, se você não quiser, o seu caráter. Você pode ser tímido, mas com caráter provado. Você pode ser doente, mas com caráter provado. Aprovado por Deus. Não tem nada a ver só tem. Não, eu passei a roubar porque eu sou tímido. Eu nunca ouvi falar nisso, né? Pelo menos eu nunca ouvi falar. Talvez você ouviu falar nisso, mas eu não. A gente rouba por ruindade mesmo. Não tem nada a ver com caráter ou algo do tipo. Quando eu digo caráter é no sentido de caráter provado, né? Então Timóteo, ele foi esse servo, glória a Deus. E ele foi provado. Irmãos, nós estamos ouvindo esse elogio do apóstolo Paulo. Está entendendo? É Paulo falando de um jovem tímido e doente. Olha, eu estou mandando esse jovem para vocês porque ele tem um caráter provado. Não tem a palavra aqui, né? Mas dá para botar aprovado. Quer dizer, era um jovem que passou por isso. E você também pode, em nome de Jesus, homem. Você pode ter um compromisso com a sua palavra. Você pode ter um compromisso com o reino de Deus. Mesmo sendo jovem, assim você queira. Assim você queira. Em nome de Jesus, assim você queira. Porque quando estamos disponíveis para a obra de Deus, Ele molda o nosso caráter. Ele molda. Essa sua timidez, essa ruma de doença que você tem. Pastor, eu tenho 25 anos no corpo. Estou no corpo de 25 anos, mas a sensação é que eu tenho 60. Talvez você escuta a morte chamando por ti, né? Venha.
tão novinho, né? Mas dá para usar, mesmo esse corpozinho raquéticozinho, mas dá para usar. Dá para usar. Por isso que eu gosto da figura de Timóteo, né? Tímido e doente, mas um vaso nas mãos de Deus. Então nós vimos quem foi Timóteo, lições com a vida de Timóteo. E para encerrar, aí agora sim, já que é para encerrar, você que tem caneta, você que tem lápis, anota, por favor. São os conselhos do apóstolo Paulo para esse jovem. Paulo viu esse jovem, viu suas limitações, viu as suas enfermidades e disse, eu posso ajudar esse jovem. Ele não estava disponível a aprender? Como é que você vai ajudar quem não está disponível a aprender? Não tem como. Mas Timóteo estava. A maior prova disso é que ele recebeu a primeira carta. E depois, a segunda. Segunda, Paulo diz, esse jovem está disposto a aprender. Olha, está aí, Timóteo, uma série de instruções para você. Aí está bem pertinho de morrer e diz, vou dar mais outra. Segunda carta. De tão disponível esse coração estava. E deu uma série de conselhos. Anota, por favor. Escreve aí. Se você quiser anotar no celular, pode anotar, mas desliga o Wi-Fi. Não vou orar para Deus queimar o seu celular, em nome de Jesus. Eu aprendi isso com Edir Macedo, viu, irmão? Pensa num mestre. Mandaram um videozinho para mim, Edir Macedo, pregando animado, o celular, plim, 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 plim. Isso no tempo de Salomão, né? Edir Macedo disse, queima, Jeová. Nunca mais vai tocar o celular. E ele dizendo isso, sei lá, plim, 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 plim. Parece que a maldição de Edir Macedo não pega nem nas ovelhas dele, né? Vamos lá, anota aí, por favor. Primeiro conselho do apóstolo Paulo para Timóteo. 1 Timóteo 1:3. Eu vou ler o versículo e digo o conselho. Né, o propósito geral do conselho, claro. Ele diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Primeiro conselho de Paulo para Timóteo: lute por uma igreja saudável. Anota aí. Lute por uma igreja saudável. Referência: 1 Timóteo 1:3. Eu vou. Por isso que é bom pregar depois de alguns, que a gente repete dizendo assim, eu aprendi com ele. Vou usar aqui a mesma palavra de Clyde, a professora Clyde. Ela disse assim: vá a uma igreja, frequente um culto, interessado em cultuar a Deus. Que Cristo seja a centralidade do seu propósito em cultuar, não você. Porque quando você vem com um culto para você, aí, meu filho, você vai reclamar de tudo. Ô pastor feio, o povo da voz feia, ô som ruim, vai reclamar de tudo. Já que é para você, né? Você tem todo o direito de reclamar. Mas será que foi para você o culto? Será que foi para... Foi não, irmão, foi não. Aí Paulo está dizendo assim: Timóteo, faz o seguinte, Timóteo. Lute por uma igreja saudável. Ame a doutrina do Senhor, não se aparte dela, Timóteo. Ame a doutrina. Porque, meus irmãos, quando não amamos a doutrina do Senhor, tudo vale para um jovem, tudo presta. É impressionante o critério de hinos que a juventude passa, sabe? Passa tudo, né? Mas isso é a ausência de alguns jovens na escolinha bíblica dominical. Que seu pastor tanto lhe chama, tanto lhe convida. Sabe onde é que você está? Faz isso, não, pode dormir, pelo amor, pode dormir, não é problema não. Mas vai dormir depois das 11 da manhã. Porque assim, por que Paulo está dizendo assim? Timóteo, ama a doutrina, Timóteo. Porque um jovem, ele enfrentará uma série de propostas para a sua vida, uma série. O que tem de seitas aí esperando vocês, jovens, são muitas. E eles têm um fisgado, eles têm uma atenção por jovens que é de assustar. Eu estou um tempo em Mossoró. Recebi um estudo dos mormons.
O meu propósito desse estudo dos jovens era evangelizar eles, né? Aí chegou um momento do estudo que a já falou assim: você é um caso perdido. Eu disse: o quê? Você é um caso perdido. A gente está tentando aqui inculcar, a palavra dela, né? Inculcar aqui nosso, acho que é Joseph Smith, né? Mas você não está com o coração aberto, não. Aí eu falei assim: vocês também. Aí as duas moças disseram: o quê? Eu estou tentando inculcar aqui Jesus Cristo e não está dando certo, não. Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso é que se você não ama a doutrina da palavra de Deus, que Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a morte expiatória de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final, a condenação eterna, o céu eterno. Quando você abre mão dos seus princípios, quando você abre mão das suas doutrinas basilares, tudo vale para você. E o conselho de Paulo para Timóteo é: ame a doutrina do Senhor, que a sua igrejinha tanto prega, tanto preza. Talvez ela não tenha o instrumento que a igreja tal tem, talvez ela não tenha o som que a igreja tal tem, mas ela tem um evangelho puro, genuíno, que leva você para o céu. Não abra mão disso. Nem eu vou para aquela seita acolá, porque lá o som é bom. Aí vai com o som, para o inferno, com tudo. Porque o que adianta você trocar o evangelho puro por essas coisas que o mundo oferece? Eu vou para aquela igreja ali que os bancos é mais confortável. Vai. Aí quando o Cristo vier, pega os seus bancos e vai descendo para o fogo. É um conselho de um apóstolo para um jovem. Ame a doutrina. Rapaz, a minha igreja ela tem uma doutrina tão boa. Então eu vou amar a minha igreja. Eu vou amar. Olha a doutrina que a minha igreja tem, como é boa. Então ame, meu jovem. Segundo o conselho do apóstolo Paulo, ainda em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 a 3. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Referência 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Qual o conselho? Nunca deixe de orar. Caio falou sobre isso. Meus irmãos, eu quero acreditar, é uma concepção minha, vocês podem discordar, fica à vontade, é uma concepção minha. Eu quero acreditar que nos cultos de orações, o pastor da sua igreja, assim como eu faço, bota milho no chão assim, antes dos irmãos se ajoelhar, bota milho. Aí se tem ventilador, o pastor desliga. Se tem ar-condicionado, ele desliga também. Aí na hora que você está orando, o pastor ele tem um chicote assim, com 6 pontas. 3 com pedaço de osso, 3 com pedaço de metal. Aí convida, vamos para o culto de oração. Aí o jovem disse: você sabe o que o pastor faz no culto de oração? É a gente de joelho e milho, um calor desgraçado. Aí o pastor pega ainda um chicote e bate nas nossas costas assim. É uma concepção minha. Para os jovens estarem tão assombrados com os cultos de orações, é a única conclusão que chega. É uma coisa tão ruim, mas tão ruim, que não vale a pena não. Thalita me disse que tem um bom número de jovens na reunião que acontece em Apodi, dos jovens lá, dos líderes, né? A primeira e segunda de cada mês. Primeira e segunda de cada mês. Eu vou perguntar aos seus pastores e dirigentes se na segunda de cada mês você está no culto de oração. Porque na primeira segunda há um número de jovens maravilhoso. Mas na segunda do mês é culto de oração na sua congregação.
Você está lá. Eu posso falar com o seu pastor. Pastor, o seu jovem, ele aparece nos cultos de oração. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque isso acontece comigo também. Alguns, claro. Paulo está dizendo assim: Timóteo, ore. Timóteo, ore por todos. Apresente a todos. Agradeça quando você orar. Peça quando você orar. Mas ore por todos, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ou seja, nós oramos porque necessitamos e Deus se agrada quando você ora. Olha que maravilha. Você quer deixar Deus contente, jovem, satisfeito? Aprenda a orar na sua igreja, na sua casa. O que você tem contra culto de oração? Será porque eu não ligo o som? O que será, hein? Será porque sua banda não é chamada para cantar? Por que você não vai para os cultos de oração? Responda para você mesmo, por favor. Por que você não vai, hein? É um conselho de um apóstolo para Timóteo. Ore. Ore. Terceiro conselho. 1 Timóteo 5, do 1, versículo 1 e 2. Do capítulo 5. Ele diz assim: olhe, Timóteo, não repreenda asperamente o ancião, mas admoestai-o como pai, aos moços como irmãs, às mulheres idosas como mães, às moças como as irmãs, em toda a pureza. Sabe qual é o terceiro conselho? Ame a diversidade de pessoas na igreja. Parece um conselho bobo, mas não é. Me parece que alguma juventude, elas têm um medo de uma pessoa mais velha. Eu quero dizer que os senhores de cabelo branco, vocês jovens, os cabelos brancos, eles não passam para vocês. Pode se aproximar. Outra coisa também, que os que têm cabelos brancos, os jovens não vão corromper você. Há um dualismo, né? Um senhor não pode se aproximar de um jovem, nem um jovem pode se aproximar do senhor. Por que não? Por que não pode? Será que os idosos são tão caras feias assim? São não, meus irmãos, são pessoas amáveis. Tem muito o que nos ensinar. Paulo está dizendo assim: Timóteo, você vai ser líder, né, Timóteo? Pois fique sabendo que na sua igreja tem ancião, na sua igreja tem jovens, na sua igreja tem criança, na sua igreja tem adulto. Você tem que lidar com todos. A adversidade que há na igreja é o que faz ela igreja, irmãos. Igreja não é só de jovem ou só de velho, tem tudo. Quando eu fui para a cidade de Apodi em 2010, antes de ir para lá, o João Bosco falou assim: olha, Arthur, há um trabalho dos senhores, todo sábado às 9 horas lá na praça. Isso no ano de 2009, eu cheguei aí com ele lá nesse culto. Vai lá. E eu cheguei lá, tinha acabado de fazer 17 anos, 18, só tinha idoso. Francisco Antônio, o bispo pobrezinho do bispo, nem cabelo tem mais. Não dá nem para dizer, tem cabelo branco, nem cabelo tem mais. E uma série de senhores. Aí assim que eu cheguei, o João Bosco deu orientação: olha, fica aqui. Eles são homens de Deus que precisam de você também. Os jovens, os senhores precisam de vocês também. E eu passei a ter um compromisso de todo sábado estar lá, com um grupo de idosos, por saber que eles também pertencem a Cristo. Por que você não tem interesse com os idosos? Você um dia vai ficar idoso se você não morrer jovem. Os idosos fazem parte da igreja, respeite eles. Ajude-os. Não é pecado não, jovem, você se dispor a um departamento dos idosos para ajudar quando for preciso.
vão fazer visita com os idosos. Jovens, se disponibilize, jovens. Eles ainda são ovelhas de Cristo, assim como você também é. Paulo está dizendo, Timóteo, ame os idosos, Timóteo. Não gosto de idoso não, porque é fede, isso é muito cheiroso, né? Isso é muito cheiroso. E sempre que eu posso, até hoje, irmãos, eu estou lá. Tiro foto com o meu bispinho. Tiro foto com os meus idosos. Porque eu sei que eles têm valor para Jesus. E eles devem ter valor para vocês também, jovens. Por que você não senta com o idoso e conversa? Pergunta sobre a história de vida dele. Sempre que eu viajo com o meu pastor, Davi, às vezes eu tenho medo até de estar irritando ele, que eu pergunto demais. Mas é só para ouvir as histórias, irmãos. Eu disse, pastor, conta para mim como foi que começou a voz evangélica. Davi diz, Arthur, a dificuldade era tão grande, que se eu não pedisse carona, se eu não sacrificasse outras áreas da minha vida, voz evangélica não existia. Irmão, não foi Deus que me revelou isso não, mas foi meu pastor, irmãos. Pastor, conta aí das ruindades de Keila. Aí Davi disse, não, minhas filhas, a ruindade delas foi muito pouca. Só teve um dia que elas rebolaram a chave da casa dentro do rio. E a perda foi grande. Não, como é que eu sei disso, irmãos? É porque eu tenho que conversar. Eu preciso aprender, meus irmãos. E vocês também. Eu acredito que jovens têm coisa a ensinar para vocês, sem dúvida. Mas não mais do que os cabelos brancos dos idosos da sua igreja. Você não conversa nem com a sua mãe, ou quer conversar com os idosos de fora. Paulo está dizendo assim, Timóteo, você vai chegar na igreja. Tem criança, tem jovens, mas tem idosos também. Timóteo disse assim, pois não. Pois não. Quarto conselho. O terceiro é ame as diversidades que há na igreja. Quarto conselho. 1 Timóteo 6, do 8 a 11. Vá desculpando aí o engasgado da goela. Cuidado com as muitas riquezas é o conselho. 1 Timóteo 6, do 8 a 11. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem aos homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Dessas coisas você fuja. Mas segue a justiça, piedade, a fé, amor, paciência e mansidão. Quarto conselho de Paulo para os jovens, para o jovem Timóteo. Deixa eu pegar aqui. Cuidado com o amor às riquezas. Eu só tenho um ponto, uma observação a fazer aqui. Ô jovens, por que vocês não são dizimistas? Responda você mesmo. Por que vocês não são dizimistas? Aí vão dizer assim, pastor, eu não trabalho. O dízimo não é um compromisso de quem trabalha apenas. É de quem recebe. Quem recebe?
justamente pela necessidade da obra de Deus. Aí o que acontece? Sua mãe lhe dá um determinado dinheiro para você fazer o que quiser com esse dinheiro. O que quiser. Olha o que os jovens fazem. Pipoca, confeito, big, completo, cachorro quente, maquiagem, batom e a rocha. Oferta. Precisa não. Se você lidar com R$100 desse jeito, com a sua avareza, a obra de Deus, sabe lá Deus quando? Você sabe quando é que você vai ser fiel a Deus quando você tiver com seus 1.500 por mês? É nunca. Por que você não é dizimista, jovem? Porque quando sua mãe lhe dá R$50, você diz assim, opa, 5 é para Deus. Por que você não dá oferta, jovem? Pelo amor de Deus, amor. Por que aparece na hora da cantina, enfia o jovem assim a mão no bolso, assim com nota de 150 e diga, peraí, bota aí 2 completos para mim. E Coca-Cola, eu quero Coca-Cola. Aí vai tirando a onça. Uau! Pá! Aí lá vai o pobrezinho do diácono. Vem cear, o mestre chama, vem cear o diácono. Resolve. Por que você tem dinheiro para comprar um completo e não tem para uma oferta, jovem? Eu não estou mandando você ficar com fome não, tá? Minha admiração é você nunca morrer de fome e nunca ter dinheiro para oferta. Qual o problema, jovem? Você acha que quando você vai colocando a mão assim no gasofilácio, tem um bicho lá embaixo que vai... Pode ofertar, jovem. Não é pecado, não. Pode ofertar, jovem. O que é isso? Por que você não é dizimista, homem? Eu aprendi que todos são dizimistas, né? Todo habitante da terra é dizimista. Só que pega o dízimo e compra de confeito, pega o dízimo como completo. Você é administrador do seu dízimo, né? Já que não é para o Senhor. Aí vai dando o dízimo tudo que é canto. Mas a casa de Deus que necessita não chega. Sabe qual foi o meu primeiro dízimo? R$1,50. Foi do Bolsa Família. Não sei nem se vocês conhecem o que é isso. Bolsa Família. Era R$15. Aí a mãe dizia assim, meu filho, está aqui os R$15 para você comprar de big, pipoca. E eu comprava mesmo menino, né? Eu tinha 12 anos. Aí eu recebi uma orientação do irmão. Disse, olha irmão, jovem, a casa de Deus tem um pastor que recebe o salário. A casa de Deus tem missionários. A casa de Deus tem energia a pagar. A casa de Deus tem algo a pagar. Eu disse, fala meu Deus, só é 10% para ajudar isso tudo, hein? Ele disse, 10% é dízimo, mas a oferta fica à vontade. E eu passei a ser dizimista com R$1,50, irmãos. Aí sabe qual é o meu orgulho? Coisa de adolescente, né? Eu via meu nome lá. Eu chegava assim, Sebastião Arthur Batista. R$1,50. Mas qual é o meu orgulho, irmãos? É pouco, mas é a minha parte. Entre esse 1,50 lá tinha 1.500. Qual a diferença? Nenhuma. Por que você não é dizimista, jovem? Por que você não ajuda a obra de Deus? Você acha que seu pastor vive de quê? Vocês que são assalariados, vocês que são jovens, por que você não tem um orçamento e nesse orçamento coloca o seu dízimo? Preste atenção, jovens, que isso pode ser um indicativo, um sinal de quem é o seu Deus. Cuidado. Não entrará idólatras no reino dos céus. Apocalipse 22:15. Ora, se você não consegue dar R$1,50 para a casa do Pai, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, quão precioso que nem Smiggle, né?
do Senhor dos Anéis, aquele bicho feio, horroroso. Quando ele pregava um anel, mas era um anel de ouro, meu filho. É um negócio bonito para dizer, chamado precioso mesmo. Mas tem gente que não dá 10 reais de dízimo, ele não dá. É que é meu precioso. Dá esses 10 reais de dízimo, rapaz. Você sabe que não é seu. Você sabe que a necessidade da obra de Deus é para ontem. Seu pai está chegando para você e diz: olha, minha filha, está aqui os 50 reais, faça o que você quiser. Senhor, está aqui os 5, é pouco, mas é seu. Porque, jovem, quando você começa a 1,50, jovem, vai começando com isso aí. Ame a contribuição que você dá. Que amanhã muito mais Deus dará para você ajudar a obra de Deus. Você sabe qual é o orçamento que os jovens fazem hoje? Vou mais uma vez pegar emprestado aqui da professora Claita. Os jovens, eles fazem, sabe qual é a projeção do amanhã? Eu vou trabalhar, vou me casar, casa própria, carro novo. E os pobres? Os pobres é que procuram trabalho. E os 10%? 10% o pastor que se vira para arrumar outro. É uma projeção egoísta, irmãos. É uma coisa que me preocupa. Está tudo na ponta do lápis, mas não entra contribuição à casa de Deus. Vou contar um testemunho para alegrar vocês. Eu passei uns perrengues financeiros em alguns cantos. Graças a Deus, muito pouco. Primeiramente, Deus. Segundo, o pastor Davi foi muito bom comigo. Eu ajudei um missionário nosso. O salário atrasava. E eu ajudava o meu missionário. Era a igreja que devia ajudar, mas a igreja não tinha. Então eu ajudava. Aí uns 2 anos se passaram. Eu não sei como foi que esse missionário ficou sabendo disso. Que não estava anotado na igreja local que devia ir para essa determinada pessoa. Aí ele chegou para mim e disse assim: mas homem, você tirava do bolso e dava essa oferta? Aí ele falou assim: você acha que eu ia tirar do bolso de quem? Eu não posso administrar as ofertas dos outros. Eu posso administrar a minha. Às vezes a gente diz assim: fulano era para dar uma oferta melhor. Você dá a sua, pelo menos. Controla a sua, rapaz. E a dos outros? Deixa na mão de Deus. Faça a sua parte. Comece com você. Para encerrar, meus irmãos. Não vão se embora, não. Começou cheinho aqui, está vago. Para encerrar. Parece que os conselhos de Paulo é meio pesado, né? Para encerrar, 2 Timóteo. Para encerrar, ainda tem 4 conselhos. Fala, menino. Então vou só acelerar aqui que o tempo foi-se embora. Outro conselho de Paulo, 1 Timóteo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha que versículo, olha que texto lindo, irmão. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti. Paulo está falando para Timóteo. Faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria. Conselho de Paulo: seja um amigo verdadeiro. Alguém, você se lembra, você consegue imaginar alguém dobrando os joelhos e orando para ver você? Ou você só consegue alguém imaginar assim: meu Deus, leva esse jovem. Ah, jovem chato, meu Deus. Leva, Senhor. Leva para o Japão, leva ele para o Rio Grande do Sul. Leva. Às vezes tem jovens que são tão ruins de comunhão, que a nossa oração é essa mesmo: Senhor, leva. Não mata não. Mas puder alejar, mas não mata não, Senhor. O cara não é amigo verdadeiro, rapaz. Paulo está dizendo assim: Timóteo, eu estou com tanta saudade, Timóteo, de você, Timóteo. Eu faço oração por você noite e dia, porque você é meu amigo, Timóteo. Com esse satanismo diabólico, vindo dos quitos dos infernos,
com essa doutrinação sobre o homossexualismo, perdeu-se a pureza de um homem ser amigo do homem em lágrimas. Já começa a haver maldade em duas mulheres ser amigas. Irmãos, isso foi emprestado entrando na casa de Deus. Olha, você mulher, pode chorar com a sua companheira amiga. Você homem, pode ser amigo desse outro homem. Se há maldade nos seus olhos, caia por terra em nome de Jesus. Aqui é um homem de Deus dizendo para outro homem: eu estou com saudade de ver você e ver suas lágrimas e chorarmos juntos. Só não aconselho andar de mão dada dois homens. Mas chorar de saudade, pode chorar que não é pecado não, tá bom? Aí o mundo diz assim: olha como são amigas aí, vixe. Isso é cor do cão, meu, repreenda isso em nome de Jesus. Um homem pode ser amigo de outro e chorar juntos. Se bem que tem uma música do mundo que diz que homem não chora, né? Mas é a música do mundo. Outro conselho de Paulo. Esse aqui é leve, que é para encerrar mesmo. 2 Timóteo 3, do 10 a 12. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos me livrou. E todos os que piamente querem viver em Cristo, serão o quê? Meus irmãos, eu não sei, que a geração está doida. A geração, o crente não pode mais sofrer, não. Pode não. Sabe por que não pode? Que você é a menina dos olhos de Deus. Né? Irmãos, eu fico imaginando Paulo escrevendo um negócio desse para Timóteo. Irmãos, aqui Paulo está dizendo, ele diz assim: olha, quantas perseguições sofri, quantas aflições, quantas perseguições por causa de Cristo. Aí ele diz: e também todos os que querem viver piedosamente Cristo padecerão. Receba essa profecia aí, levanta a mão e receba a profecia. Você vai sofrer. Receba aí em nome de Jesus. Sabe o que a gente faz? A gente faz assim, ó. E meus irmãos, é Paulo dizendo: Timóteo, dá um conselho para lhe dar, meu filho. Se prepara para sofrer por causa de Cristo. Sabe por que você está tão ansioso, jovem? Você homem, você mulher. Porque você não recebeu a vida como ela é. Na vida há inveja, rapaz. Aceite isso. Há pessoas que vão perseguir porque você é crente mesmo. A primeira, eu estava lá concluindo meu ensino médio. Vou concluir em nome de Jesus daqui a 2 anos. Aí entrou uma professora de biologia e disse: tem algum crente aqui? Algum crente? Aí eu: quer dizer que você acredita que o mundo foi criado em 6 dias, não é? Eu disse: sim, senhor. Quer dizer que para você evolução é bobagem? Eu disse: sim, senhor. Temos um crente aqui na sala, olha. A impressão que eu tive é que era um bicho em extinção, né? Aí eu disse assim: sou. Com muito orgulho. Posso até ser um bicho em extinção, né? Mas com muito orgulho. Irmãos, isso é normal, meus irmãos. Quando eu digo normal, é no sentido de que o mundo vai odiar você. O nosso problema é querer aplauso. Faz isso não. Anota aí esse conselho aí, bota umas rosinhas, você que é mulher em volta, mas não esqueça disso não. Os homens podem botar cruz assim. Que o conselho de Paulo é esse: você vai sofrer por causa de Cristo. Você vai, rapaz, você vai. Você não quer não, mas você vai, homem. Pastor, eu não quero, mas você vai, homem. Dói menos, aceita. Aceita, rapaz. Você vai ser perseguido na sua faculdade, na sua escola, os seus pais.
Tinha um jovem que ia tanto à igreja que dizia assim: você vai ficar casando com o pastor. E casou, viu? Casou. Eu não vou dizer quem é por uma questão de ética. Thalita Rodrigues de Oliveira Batista. Último conselho. Agora é o último mesmo. Agora é para encerrar. Capítulo 3, 16 e 17. Cláudia citou também. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para redaguir, para ensinar, redaguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra de Deus. Sabe qual é o conselho de Paulo? Ame a Bíblia. Ame a palavra de Deus. A sua Bíblia está nova, né? As folhazinhas pregadas. É bonito isso, mas está com 3 anos que você tem essa Bíblia. E as folhas tudo pregadas ainda. O que é isso? Ai, pastor, eu gosto da minha Bíblia. Olha. Cheirinho de nova, né? Há 5 anos que tem cheiro de nova. Tem alguma coisa errada aí, não tem não, irmãos? Uma vez eu fiz uma pregação no livro de Judas. Vamos abrir a Bíblia aqui no livro de Judas. Pastor Gaiato aí, Judas. Judas traiu Jesus. Tem um livro na Bíblia chamado Judas, viu, jovens? Vocês não sabiam? Mas tem, viu? E esse Judas, acredita-se que é irmão de Jesus. Então, assim, ame a sua Bíblia, tá? Pastor, eu não gosto de riscar a minha Bíblia. Não tem problema não, mas leia. É na hora da leitura devocional, já tudo perdido. Vamos abrir um livro em Apocalipse. O jovem começa a abrir em Gênesis. Sabe o que é isso? Falta de escola bíblica dominical, meus irmãos. Por que você não vai para a escola dominical? O que tem lá, hein? Os professores são tudo feios. Você é muito bonito, né? Meu propósito nessa manhã, para concluir, não foi confrontá-los apenas. Foi dar um choque de realidade, pedir para o Espírito Santo falar com o seu coração. Porque Timóteo foi um jovem tímido? Foi. Muito doente? Foi. Mas isso não impediu de ser um jovem segundo o coração de Deus. Mesmo sentados, vamos falar com Deus em oração? Vamos falar com Deus. Pai, eu quero te dar graças por todos esses momentos na sua presença. Aprendemos lições, ó Deus, com essas cartas do amado apóstolo Paulo a esse jovem Timóteo. Aprendemos, ó Deus, quão importante, Senhor, é ouvir conselhos de homens de cabelos brancos, homens de Deus que temem ao Senhor. Abençoa essa juventude, essa geração que sabe de tudo e ao mesmo tempo não sabe de nada. Ajuda-nos, ó Deus, a ser segundo o seu coração. Ó Pai, que a mesma empolgação que esses jovens têm de entrar no WhatsApp, eles têm de ler a Bíblia. Ó Senhor, a mesma empolgação que eles têm de saber o nome de personagens de todos os desenhos e séries, eles também saibam os personagens da Bíblia. Espírito Santo de Deus, tudo que foi dito, se o Senhor não aplicar ao coração, Espírito Santo, só chegou ao entendimento. O que eu peço a Ti, ó Espírito Santo de Deus, é que chegue ao coração. Porque se chegar ao coração, esses jovens vão ser dizimistas fiéis, vão ser ofertantes fiéis. Esses jovens vão amar todos os irmãos da igreja, inclusive os de cabelo branco. Oh Senhor, livra esses jovens do amor à riqueza. Junto com a ganância, muitos se perderam, Senhor. Muitos jovens não estão mais aqui entre nós. Alguns morreram. Outros estão desviados por não ouvirem a sua palavra. Guarda esses que aqui chegaram.
Os que estão nos corredores, ó Deus, visita eles com a sua presença, como tu visitaste Elias. Em nome de Jesus.